Então, Fernanda, vamos contar para o pessoal o que que você faz, qual que é a sua profissão. Você tem uma profissão que eu já vi, que eu adoro, que eu sou muito fã. Então, vamos contar para as pessoas o que que você faz, em que você é formado e qual que é a sua área de atuação. Bom, eu sou formada, né, desde 2018 em fonoaudiologia. Uhum. Atualmente eu estou atuando dentro com o público autista, né, em uma clínica multiprofissional. E Uhum. ultimamente eu estou vindo me especializar ainda mais, né, porque eu vi que está tendo uma demanda crescente, né, até mesmo de crianças mais novas, entrando com suspeitas, né. Nota-se que está tendo um rastreio assim maior, né? Então, querendo ou não, está sendo necessário cada vez mais a gente aprimorar, principalmente pelo que eu vejo dentro da área da fonoaudiologia. Sim. E lá, quando você estava fazendo faculdade de fonoaudiologia, você tinha já esse interesse pelo público autista ou foi uma coisa que aconteceu só depois da faculdade, depois que você graduou? Foi mais só depois. Dentro do período que eu estava na faculdade, assim, teve-se, né? Falava-se sobre o assunto, porém não tão em evidência quanto agora. Então, Uhum, eu não tive tanto contato quanto eu tive com outras áreas, né? E depois que eu formei, eu trabalhei em clínicas, porém sempre mais voltado para outras áreas dentro da fonoaudiologia. Aí, quando eu entrei recentemente, há mais ou menos um ano na PAI, uhum, foi até foi dentro daquele período até da pandemia, um pouquinho antes, foi se surgindo, pelo menos na minha cidade, foi se tendo maior, né, um aumento maior de procura dentro dessa área, onde começou a ter essa demanda. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, né, sobre o autismo, espectro e tudo, e fui me interessando, fui vendo quão é procurado, quão é importante, quanto eles precisam. E daí para frente eu comecei a buscar e ir atrás para trabalhar mais nessa área. Foi a partir daí. E você falou uma coisa que eu fiquei bem curiosa. O que que geralmente as pessoas que se formaram com você foram atuar? Porque eu sempre faço essa pergunta para as pessoas da psicologia. E na psicologia, a grande maioria das pessoas vai para cognitivo comportamental ou vai fazer especialização em neuropsicologia. Geralmente são mais essas duas áreas que as pessoas da psicologia mais vão. Ou o pessoal vai também para o RH, para trabalhar em empresas. E dentro da fonoaudiologia, engraçado que eu nunca tinha feito essa pergunta para ninguém da fonoaudiologia. Mas e a sua turma, por exemplo, as pessoas ali que você tinha contato, que se formaram com você, qual ou até mesmo a pegada da própria faculdade, qual que era? Tinha algo assim predominante que ocorria? Dentro da fonoaudiologia, o que a gente mais, assim, querendo ou não, ressaltava era a área da linguagem, né? Da Uhum, linguagem e também a questão de, pelo menos depois que eu formei, de pós-AVCs, essa área da disfagia acaba que predomina bastante também. E acaba a voz, trabalhar com voz, voz, disfagia, linguagem, são áreas que ressaltam-se mais vezes, assim, nos públicos que a gente encontra. uhum, E acabou sendo esse público em geral que acabei começando, na verdade. Bem uhum. diferente do que eu estou tendo hoje. Mas quando você fala em atuar na linguagem, acaba indo, os autistas acabam entrando nessa população de atuação, opa, de profissionais que vão atuar na linguagem. No seu Isso. caso ali, era mais a linguagem com uma outra população, com uma outra vertente? O que que é especificamente? Porque sempre que os pais vão procurar um fonoaudiólogo especialista, ou quando estão em investigação, ou depois do diagnóstico, eles buscam um fonoaudiólogo que tenha como especialidade a linguagem.
Mas aí acaba que tem outras áreas e outras populações também, quando você fala assim, mas o pessoal vai para a linguagem, trabalhar com reabilitação, né? Pessoas que sofreram um AVC, pessoas que tiveram um acidente, precisam passar por um processo de reabilitação, disfagia, também tem as questões de voz que você falou. Sim, É, mas aí dentro da linguagem acaba as pessoas podem trabalhar com a linguagem, mas com outras populações que não necessariamente seja autismo. sim, sim. Acontece bastante de queixas iniciais que chegavam quando eu trabalhava em clínica, que Uhum. era voltado para a questão mesmo da fala, que não estava desenvolvendo, ou que começou e parou, regrediu. Geralmente era voltado mais para esse aspecto. Entendi. Até mesmo na PAI, né? Geralmente, quando eles procuravam, era mais com essa queixa. Aí, a partir dessa queixa, a gente começava a observar outros aspectos ali. E Sim. aí, a gente começava a ver melhor os quadros. Quando eu atuava em clínica, o público maior que aparecia para mim na minha cidade era dentro de distúrbio fonológico. Nem era Uhum. tanto em atraso de fala, de linguagem em si, mas era nesse público. Mas, assim, depois de um certo período, começou a ter uma demanda maior. Começou-se a falar mais. Assim, eu acho que toda fono ouve muito isso, mas acabava que eu ouvia-se assim: ah, não, mas com 3 anos, começa a falar mais. Então, assim, acabava que ia deixando, e quando chegava já estava com aquele atraso, assim, gritante, né, que precisava de Uhum. ajuda muito mais precocemente. Mas o que a gente abordava mais, via mais mesmo, era nesse sentido. Quando você fala em distúrbio fonológico, o que exatamente você está falando? Dentro da questão das trocas, né? Trocas na Tá, fala, dos sons. tá. Cebolinha. Cebolinha, Meu Deus, todo mundo vai entender. é o Cebolinha. Tanto é que o Cebolinha futuramente faz terapia com a fono. Nos Não gibis, quando é? a Entendi, troca até que entendi. o Cebolinha tem, ela é bem comum, né? Que é a troca, ele troca o RAN, né? Que é o R vibrante, Aham, pelo RAN. Mas aparece com entendi. muita frequência também. Entendi. E realmente, né, muitas vezes o primeiro profissional que vai receber os indivíduos que posteriormente vão ter um diagnóstico de autismo, muitas das vezes vai ser o fonoaudiólogo, porque às vezes é só depois de uma avaliação que o fonoaudiólogo encaminha para o neuropediatra, né, ou para o psiquiatra infantil. Isso. Mas muitas vezes acaba Acontece, sendo acontece o bastante fonoaudiólogo. até. Isso. Justamente por isso, porque acaba que, assim, acaba que pelos traços, assim, o que eu vejo é que o que eles mais se falam dentro do autismo, a característica que mais evidencia é o atraso na fala. Eles conhecem mais. Uhum. Alguns pais, o que eu noto, já vêm com a criança e eles mesmos me trazem essa questão. Será que não pode ser autismo? Uhum, ele já Eles mesmos levanta, né? já levantam. Eu Uhum. notei que teve também uma maior procura, assim, a respeito, quando eles já estão associando mais essa questão. Mas, em Uhum. primeiro momento, o que acaba que nós, fonoaudiólogos, acabamos sendo os primeiros, né? E é Sim, muito importante até ter um olhar muito atento a isso, mesmo que a família não levante, ter um olhar mais clínico, né? Porque às vezes pode ser tão sutil, pode ser menos sinais, menos evidentes, né? Mas saber olhar isso dá uma diferença tão grande para um relatório, para um diagnóstico, né, mais precoce, para um parecer neurológico, neuropediatra mais precoce. sim, com certeza. E aí é engraçado que. Eu não perguntei, qual que é a sua cidade? Atualmente eu estou morando em Araguari, Minas Gerais, mas eu Uhum. sou de Coromandel. Que é Minas também?
Minas também. Uhum. E, e aí você fez faculdade aí mesmo? A faculdade eu fiz em patrocínio, que é Patrocínio. também Aham. Minas. Aham, sei. Porque é engraçado porque você falou assim que na faculdade, né, não tinha tanto essa predominância. E você, bom, você cursou faculdade ali de 15, 2014 por aí. 15, por aí. É, e o quanto que num curto período de tempo, o quanto que mudou, né, a consciência das pessoas sobre esse tema. Tanto que você falou, tem pais que já chegam, olha, eu acho que meu filho é autista, ou será que meu filho não é autista? Porque as pessoas aumentaram a consciência para este tema. E é engraçado porque é, é, o distúrbio fonológico e outros transtornos existem há muito tempo também. Mas o quanto que se tem falado sobre o autismo especificamente? Às vezes eu penso que tem se falado muito, mas é porque eu vivo nesse mundo e eu vivo isso o tempo todo. Então eu começo a achar que eu tô enxergando isso em todos os locais. Mas com todo mundo que eu converso, claro que são pessoas que também são dessa área, mas às vezes até atuam também com outras áreas, mas o quanto que aumentou assim a percepção das pessoas sobre esse assunto, né? E num curto período de tempo, a gente está falando de assim, em uma década, como tudo mudou em 10 anos, parece que assim. Se passaram 20 anos, do tanto que as mudanças elas foram aceleradas nesse ponto da maior conscientização e conhecimento das pessoas sobre o autismo, né? Tanto que, igual você falou, não, quando eu saí da faculdade, eu não pensava em atuar nessa área. Você, tipo, eu imagino que assim, não você não tinha uma preferência clara do que você queria atuar, né? Você estava ali aberta ao que o mercado fosse te oferecer. Exatamente. E até que, pelo menos na minha cidade, o que por fono, geralmente, quando a gente forma, o público que a gente mais encontra assim em home care, né, que é o atendimento domiciliar, geralmente é o da disfagia, né? É o de pós-AVC. Então foi basicamente no que eu comecei. A partir daí eu comecei a ir para a clínica, fazer mais atendimentos em clínica. Aí que eu comecei a ter um público mais voltado para crianças, né? É onde que começou a ter essa abordagem. Aí posteriormente eu entrei na PAI, né, onde tem um público, um quadro de diagnósticos mais diferenciados, né? Mas a PAI que eu trabalhava em si, ela era assim, eles direcionavam crianças autistas para essa PAI. Ela era, então assim, eram profissionais que já trabalhavam com maior demanda de público autista. E lá eu pude ver, até era uma questão que a gente levantava muito, o quanto que aumentou em pouco tempo esse público, né? Crianças vinham chegando mais e mais, cada vez mais, com suspeita já de médico, de neuro, com a hipótese do TEA. Uhum. Então acabou que lá mesmo começou a ter mais essa abordagem. E lá na PAI, por exemplo, na que você trabalhava, era feito o diagnóstico ou era só para intervenção? Só chegava lá quando já estava encaminhado para intervenção? Geralmente, não, geralmente tinha, né, a procura espontânea dos pais. Então, geralmente, no meu caso, por atraso na fala, por outras queixas, e algumas já chegavam com um relatório do neuro, falando que precisava, né, da intervenção, que já tinha o diagnóstico fechado, outros com suspeita. E na PAI em si já tinha já um neuro que atendia o público de lá. Então a gente tinha uma equipe bem fechada e já tinha esse auxílio do neuro. Geralmente, em sua maioria, como ele é bem conhecido aqui na região, era os pacientes dele de outra cidade, que já acompanhavam em outra cidade, então era bem
bacana para trabalhar, porque a gente conseguia ter um manejo interdisciplinar melhor, porque Uhum. já todo mundo sabia o que estava trabalhando, era muito bom. E eu imagino que era o único neuro da cidade. Ele, no caso, ele era de outra cidade, mas ele era neuropediatra. E ele Uhum. trabalhava especializado mais na questão do autismo mesmo. Ele era de Uberlândia, não sei se você Uhum. conhece. Conheço essa E, região aí. e ele atendia lá também, na Uhum. cidade de Coromandel. Não sei ao certo se chegou a ter, se ele atendia em clínica lá, mas eu sei que Uhum. ele é bem procurado aqui na região. E me fala uma coisa. E aí você saiu da PAI e aí agora você tá numa clínica. Isso, eu recebi uma proposta, né, de serviço em uma clínica em outra cidade, no caso em Araguari. E essa clínica, o público dela em si é o autismo mesmo, né? É uma Uhum. equipe, tem uma equipe, desde TO, psicomotricista, pedagogo, psicóloga, nutricionista, fono, AT, né, acompanhantes terapêuticas, que Uhum. buscam trabalhar com o público autismo em geral. Recebem crianças fora do espectro, porém também trabalha-se com os autistas. Uhum. Mas o público maior são os autistas, Os seja autistas com diagnóstico ou em fase de investigação. de investigação, isso. Por exemplo, as crianças que você tem atendido, quais têm sido as faixas etárias que você tem atendido? As crianças mais novas que eu atendo, na faixa de 2 anos até 6. Uhum. De É, de dois dois a a 6 anos, mais ou menos. Então, são crianças mais seis. novinhas mesmo. Sim, sim. Entendi. Adolescente E mesmo, eu atendo somente um, que é autismo? que é autista. Aham. E, e como que tem sido para você atuar nessa área, já que não era uma área que inicialmente você pensou, mas foi um mercado que acabou abrindo? Imagino que não era algo que você falava, nossa, meu Deus, não, eu não gosto de atender, o que tá tudo bem, porque eu sempre falo isso, que não tem problema você não gostar de atender determinados públicos, assim como tem gente que atende criança e que também não se imagina atendendo um pós-AVC, né, numa reabilitação ou trabalhando em UTI. Então, assim, das pessoas têm diferentes gostos e tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Como que está sendo para você atuar nessa área? É uma área que você se identificou, que você pretende continuar? É algo que você também está pensando, mas também não descarta outras portas? O que que você profissionalmente vê, até pensando em quem está, de repente, terminando a faculdade, quem está fazendo fonoaudiologia? Como que você hoje, né, 4 anos depois de formada, você tem visto aí essa área e tem se sentido enquanto profissional? Não, na verdade, eu tenho gostado muito, até, porque assim, claro que todo paciente a gente tem um carinho, a gente quer ver ele bem, quer ajudar, mas dentro do espectro autista, assim, é tão bom, é tão gratificante quando a gente consegue, sabe, nem que seja uma coisinha assim. É muito bom. Então, assim, a gente nota, até mesmo para a família, o tanto que a gente faz a diferença com coisas assim que pode ser simples para qualquer um, mas para eles sabem o tanto que batalhou para aquilo, né? Pequenos E hoje em avanços, dia, né? nossa, e é tão, nossa, não tem nada que Uhum. pague, né? Sim. Quando a gente consegue ver que aquela criança ficou feliz porque conseguiu fazer algo que ela não conseguia, né? Que aquela mãe, igual eu ouvi uma frase de uma mãe esses tempos, ela falou assim: eu consegui levar meu filho no restaurante, eu nunca que eu ia imaginar que eu ia
conseguir. Então, assim, são coisas assim que para outras mães podem ser um dia comum, mas para ela era algo que, né? Sim, Mas assim, eu quero continuar nessa área, eu quero me capacitar mais, porque é uma área que a gente tem que estar em, assim, claro que todas têm, mas dentro do autismo a gente tem que cada vez mais estar se capacitando, cada vez mais tem mais para aprender, né? E é uma área que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, gente, é muito triste quando a criança é insegura, quando a criança não consegue alguma coisa, envolve muitas coisas, né? Não é simplesmente a ausência de uma habilidade, né? É uma vida. E a sim. gente não tem que pensar só no agora, a gente tem que pensar que lá na frente. Então, assim, o que eu quero focar mais nessa área por isso, porque eu sei que se eu trabalhar bem agora, lá na frente pode ter uma qualidade de vida bem melhor, tanto para ela como para aquela família. Sim. Então é uma Não, área assim que quando eu comecei a conhecer melhor, eu fui me apaixonando mais. sim, com certeza. Faz toda a diferença, né? Esse compromisso. Eu sempre falo que tratar os indivíduos que os profissionais atendem como eles gostariam que eles mesmos fossem tratados é uma coisa que a gente nem tinha que estar discutindo isso, né? Tipo, isso nem tinha que estar sendo Exatamente. dito, porque isso é tão básico. E eu estava ouvindo uma, um vídeo, um bate-papo, um painel que teve entre várias pessoas, onde a discussão era a questão do choque elétrico, que eu já até postei aqui algumas vezes. Uhum. E uma dessas pessoas, e tinham ali analistas do comportamento que eram autistas. A gente está tendo hoje analistas do comportamento autistas nos Estados Unidos, até profissionais que são certificados lá pelos órgãos dos Estados Unidos. E uma coisa que uma dessas pessoas estavam falando é o seguinte: a gente tem que pensar como será que eu gostaria de ser tratado por esse terapeuta? Porque Exatamente. hoje eu estou com as minhas capacidades plenas, mas se amanhã eu bato o carro, acontece um acidente comigo, ou se eu sofro, como por exemplo, os pacientes que, igual você trabalhou, AVC, geralmente é uma coisa que acontece assim, a pessoa tá bem aqui e acontece alguma coisa. E aí ela vai precisar passar por um processo de reabilitação. Como você gostaria de ser tratado pelo seu terapeuta? Que vai te ajudar, que vai te tratar, né? Pela equipe que vai estar com você. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência. É por isso que a Sim. gente está batendo tanto nessa tecla de que, olha, dar um choque em alguém não é legal. Mesmo que os dados te dissessem que isso vai reduzir os comportamentos agressivos e problemas, isso não é aceitável. Essa opção, ela não deveria nem estar sendo discutida. E é muito por quê? Porque você gostaria de tomar um choque quando você emitisse algum comportamento inadequado? Então, eu acho que é muito, sabe, esse ponto e essa discussão, né, de que você vai tratar eles como você gostaria de ser tratado e não invalidar os sentimentos, as percepções do autista, porque ele é autista, porque às vezes ele é um autista que também tem deficiência intelectual, então você acha que ele não tem conhecimento das suas próprias percepções, dos seus próprios sentimentos, daquilo que faz bem ou não para ele. Então a gente tem que ter essa visão, né? Essa pegada, né? Ao atender o indivíduo e a sua família. Então isso é o que você falou é fundamental, é muito, muito importante. Uma questão de empatia, né, em primeiro lugar. De Sim, entender que a gente está falando de uma pessoa, né? De exatamente. que gente independente. Eu acho que assim, eu vi uma menina falando que ela deve ter uns 20 e poucos anos, em que a sociedade tenta impor como ela tem que se comportar. Uhum. Então, assim, restringindo, né? E eu acho muito interessante ouvir os autistas adultos falando, Sim, porque você consegue ter perfeito. uma percepção do ponto deles, né? Que
que a gente às vezes pode não ter. Então, assim, eles têm que ter a voz deles, né? Eles têm que ter o direito também deles. Eu acho muito invasivo, eu acho que não devia, é igual você falou, não devia nem ser algo que precisasse falar, seria algo que devia estar implícito, né? Que Não não era faz nem para isso sentido. ser discutido. Não era nem Exatamente. para isso ser uma questão que a gente precisasse discutir. A gente não tinha que precisar discutir sobre isso, porque isso é uma coisa tão óbvia que não precisava disso estar em discussão. Uhum. É, E aí me fala uma coisa. Como que a análise do comportamento, a terapia ABA, como que você foi se inteirar desse mundo, já que eu imagino que dentro da fonoaudiologia você não deve ter visto praticamente nada sobre isso, talvez muito pouco quando você estudou sobre teorias de aquisição da linguagem, a questão lá de comportamento aprendido, ou se a gente nasce com habilidades inatas, e pode ter ouvido falar um pouquinho de um louco que chamava Skinner, que realmente ele realmente não é muito. Também eu dou razão, também não é muito normal, não. Algumas coisas que ele escreveu realmente não é de uma pessoa 100% normal, não, mas ok. É, Como que isso entrou na sua vida? Quando o autismo entrou e aí te falaram, olha, tem um tal de um método ABA, que geralmente é o que as pessoas costumam falar. O que foi a primeira coisa que você ouviu? Da onde você ouviu? Da onde que veio? Até quando eu comecei a ter mais esse público, né? Quando começou a surgir, principalmente na PAI mesmo, que era, querendo ou não, uma demanda que é crescente. Comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, né? Que querendo ou não, a gente tem que se capacitar para poder, né, atender. E querendo ou não, o ABA sempre, sempre se destaca, né? Então eu busquei ir atrás, busquei cursos, né, para trabalhar dentro desse sentido. E atualmente eu estou correndo atrás dos protocolos, né, de avaliação, estou focando neles. Foi aí que eu comecei que eu procurei o VibMap, achei o máximo, por sinal. O VibMap, o MCA, né, Manual de Comunicação no Autismo, tudo que eu precisava nessa vida. E, e aí eu tô até hoje mesmo, terminei hoje de fazer o Wables. Semana retrasada eu fiz também o curso do Portage. Então eu tô correndo mais atrás dessa parte de protocolo atualmente, né? Tô também fazendo uma pós voltada Uhum, para fonoaudiologia no autismo. uhum. Porque, igual eu te falei, querendo ou não, gente, a gente tem que buscar o máximo que conseguir se capacitar, porque é uma demanda que está cada dia mais presente. Sim. E aí, como que você me conheceu o IEAC nessas suas buscas? Olha, o seu perfil eu já seguia, eu conheci pelo Instagram, né? Aham. Aí eu sempre olhava bastante os cursos, gostava bastante das publicações. Então, quando eu comecei a entrar nesse mundinho do autismo, né, dos pequenos, aí eu já comecei a correr atrás. Então, eu gosto muito do seu trabalho, então eu sempre ficava muito de olho. Academia do Autismo também gosto muito. Instituto Singular. Então, assim, acaba que a gente sempre vai buscando muito. E aí recentemente eu fiquei sabendo, acho que foi, não sei se foi da primeira ou da segunda, foi mais recente, que Uhum. eu, que eu vi o Manual de Comunicação no Autismo, aí ficava namorando ele, né? Até que eu consegui adquirir, achei o máximo o meio de. Porque ficou bem acessível, né? Pra Uhum. gente poder comprar. E ele é muito completo. Achei ele muito completo, achei muito bom. O jeito que ele é distribuído, né, na ementa. Então, assim, ele é muito claro. Assim, as aulas são muito boas, viu? Tô de parabéns, por sinal. Mas eu te conheci, foi mais pelo Instagram mesmo. Entendi.
E aí você tá, claro que você não terminou, porque são 50 milhões de horas. E, e aí o seu objetivo é realmente pegar e conseguir utilizar o VibMap nas suas avaliações, tanto que você até trouxe que você está trabalhando com outros protocolos, Uhum. estudando outros protocolos de avaliação, né? E acho importante assim conhecer vários, até para você ter segurança de, eu escolhi esse, eu escolhi aquele, tem um motivo, né? O porquê que você Isso, escolheu, assim como eu cheguei e escolhi o VibMap, né? Tanto que eu não faço uso de Ables, não faço uso de Portage. Primeiro porque a Ables praticamente são as mesmas habilidades que são avaliadas dentro do VibMap. A única diferença é que a Ables vai dividir essas habilidades em maiores pedaços. E isso exatamente. acaba tornando o processo de avaliação mais demorado. E a gente acaba que tem uma limitação de horas para avaliar, então isso torna o processo mais difícil. E outra coisa também é que o VibMap é uma avaliação totalmente baseada em fazer análises funcionais dos comportamentos. Então, é totalmente baseada na teoria de comportamento verbal que está dentro da análise do comportamento aplicada. E a Ables não. A Ables ela não tem ela não tem tanto enfoque nessa análise funcional das habilidades como o VibMap tem, além dos vários componentes que o VibMap tem que a Ables não tem. Então, por isso que eu realmente optei pelo VibMap, mas também tem casos que a gente não vai utilizar o VibMap porque a criança já faz todas aquelas habilidades que estão ali previstas. Então, para isso que eu criei os formulários do Guia da Avaliação no Autismo, porque eles têm esse enfoque realmente de fazer é, avaliações de repertórios para além do VibMap e até coisas que não estão dentro do VibMap, como habilidade de independência e autonomia. Então, assim, né, já é aí desde 2014 estudando sobre análise do comportamento, e eu sempre quis entender mais essa questão de avaliação, o que fazer, como que as coisas funcionam. Então, eu já passei por diferentes fases, né? Já investi muito em compra de muita coisa, de muito protocolo, de muito curso. E eu realmente entendi que a gente precisa ter um amadurecimento de conhecimento de análise do comportamento que vai levar a gente para conseguir fazer avaliações mais completas, baseadas na necessidade de cada indivíduo que a gente está trabalhando. Então, o VibMap é um excelente recurso para crianças mais novas, que essa é uma dúvida, né? Que muita gente pergunta para crianças mais novas, de até 4 anos, ou crianças que têm um repertório de linguagem e comunicação muito atrasados, que não correspondem a uma criança de 4 anos. Então, às vezes, você tem uma criança de 10 anos, mas que tem um repertório extremamente atrasado. Tem um repertório extremamente atrasado e que aí não vai realmente fazer sentido você fazer outras avaliações. Você vai ter um enfoque maior em habilidade de linguagem e comunicação mesmo. Tô com Isso. um mocinho aqui querendo atenção. Oi, gente. Vai, mamãe tá trabalhando. Uhum. Sim. E, e aí, então, assim, e aí, é, gente, gente, hoje eles estão terríveis, eles estão desde ontem terríveis. Toda hora um entra aqui que é alguma coisa. Tá com saudade. O pai, deixa, tira isso daí, menino. Meu Deus, não. Tchau, Benício. Tchau, Benício. Gente, é uma coisa terrível. Hoje eu já dei supervisão penteando o cabelo do Benício. Tchau.
Gente do céu! Tchau! Eu vou tirar daí. Então, assim, então essa é uma dúvida, e eu acho até que é um desafio da prática, né? Você acaba tendo muitas opções, muitas coisas, e aí você acaba, às vezes, até se perdendo no processo, ou se sentindo um tanto ansioso, sem saber ali qual caminho percorrer, para onde que vai. Então, isso é uma coisa que acontece também, né? E muitas vezes dentro da fonoaudiologia, às vezes você não vai ter instrumentos para fazer essas avaliações nesse nível de detalhamento e com essas análises, como é feito dentro da análise do comportamento. Exatamente. E como assim, eu sempre ouvia muito, ouvi sempre muito bem falar do BIBMAP, até mesmo lá na clínica que eu atuo, a gente está querendo implantar, o objetivo final vai ser ele. Então a gente está se preparando, está buscando, justamente por isso. Nesse meio tempo, a gente está buscando também conhecer outros, até mesmo igual você falou, para conhecer, né? Saber quais são os instrumentos, como que eles são em si. Mas é igual você falou mesmo, o VibMap, ele querendo ou não, ele é um instrumento mais amplo, é um instrumento mais detalhado, ele consegue dar um retorno melhor para a gente. E não é à toa que ele é tão conhecido, né? Realmente a eficácia dele é bem, bem conhecida. Mas eu gostei de fazer por isso, porque agora você falou, um direciona mais para algumas habilidades, o outro, porém tem essas questões de quantidade de sessões, nem sempre é quando a gente vai conseguir, né, fazendo aquele número. Então, assim, como o VIP me falou aqui mais extenso, eu fui buscando nesse meio período também procurar sobre os outros. E eu achei que agregou bastante, porque querendo ou não, a gente. Conhecimento ninguém tira, né? E é sempre bom a gente conhecer outras ferramentas, né? Para saber diferenciar, distinguir. Mas eu tô mais entusiasmada com o VibMap. O Benin está aí? O Benício está aqui falando na minha cabeça. Seu tablet está lá, eu vi lá na cozinha. Uhum. Tá, fala que a mamãe tá pedindo para ele te ajudar. E e assim, é importante a gente conhecer também, até para a gente descartar uma coisa, a gente precisa conhecer. Então, Exatamente. é importante para a gente poder ter esse senso crítico e falar assim: não, eu não. Eu olhei, eu li, mas eu não me identifiquei muito, então eu prefiro seguir outro caminho. Então, até para isso é importante. Então, a gente vai realmente construindo o nosso repertório enquanto profissional, tanto de avaliação quanto de intervenção, e isso é super importante, né? Faz parte do Do processo. processo. Isso é, Exatamente. exatamente. Bacana. Bom, Fernanda, queria então te agradecer nessa que você se tornou aí nossa aluna. Muito obrigada por você contar um pouquinho da sua prática e também de você ter decidido, né, seguir para esse caminho, porque a gente precisa tanto de fonoaudiólogos para atuar com essa população com algum atraso no neurodesenvolvimento, seja com diagnóstico ou sem diagnóstico. Então, assim, fico muito feliz. A gente precisa de mais pessoas atuando na área e isso é muito bacana. E espero te ver por aqui de novo, você já tendo concluído, já colocando elementos na sua prática e vindo fazer outros treinamentos com a gente. Não, eu que agradeço, gente, por essa oportunidade, pelo curso, pela elaboração toda do curso, por essa live. Muito obrigada pela atenção. A equipe de vocês também é show. Super atenciosa. E muito obrigada. E sempre que tiver oportunidade, eu estarei aqui.